E tá aqui, o momento é complicado, né? Mas é uma semana de vitória, né? Então fica um pouco mais fácil trabalhar, menos difícil, menos complicado trabalhar, até falar depois de uma vitória, embora a situação ainda não seja das melhores. Fica mais favorável, né? A gente consegue dar uma respirada. Eu acho que isso é bem-vindo, ter esse sentimento de confiança que naturalmente pelo resultado se tem, né? Isso é no âmbito geral, atinge até mesmo os atletas que nem foram para o jogo, porque é natural. Isso a gente está falando diretamente de vestiário, né? Quando não se tem resultados positivos, atinge todo mundo. Então, não só quem esteve em campo, quem compôs o banco, mas o grupo todo acho que estava merecendo esse sentimento de confiança, né? Esse misto, né, de alegria, mas também com preocupação, porque a situação ainda não é favorável, né? A gente não quer estar nessa situação, mas para chegar lá nós temos que ir passo a passo, coisa que o Rogério tem trabalhado bastante conosco, pensar jogo a jogo, e tem dado certo. Acho que temos que levar em conta tudo que temos feito nessas últimas rodadas, né, de positivo. E como o Rogério fala, cara, algo que é bem verdade, né? É bom a gente ir consertando com vitória, né? Então a gente sabe que tem muita coisa para consertar, para melhorar, para ajustar, mas que bom que está vindo com vitórias, né? Que vai nos dando essa condição de ir nos afastando cada vez mais lá de baixo, e naturalmente aí é até melhor para conversar com vocês, a gente está um pouco mais aliviado. Bom, tá aqui, tu falou em consertando com vitórias, né? Às vezes se fala muito, se discute aquela situação, é desempenho ou resultado, né? Às vezes tentando aliar as duas coisas, né? Que seria a prioridade. Mas nesse momento do Brasil, se deixa um pouquinho o desempenho de lado para buscar o resultado. Eu falo até porque essa última partida não foi uma grande partida tecnicamente de ambas as equipes, né? Nem do Brasil, nem do CRB. Mas o Brasil saiu com o que precisava, né? O resultado. Se deixa um pouco de lado o desempenho para pensar no resultado? Analisando especificamente esse nosso último confronto, né? Vale a pena ressaltar vários aspectos que envolvia esse jogo, né? O CRB também é uma equipe que vem tentando se reabilitar, tem um grupo muito forte, né? Que em outros anos até mesmo manteve a base e teve colocações melhores pelo grupo que tem. E eles vêm nessa batida, né? E pegam o Brasil tão bem nessa batida. Então não envolve apenas só um jogo, né? Tinha toda uma série de sentimentos, né, e preocupações em cima desse jogo. Nós temos visto que muitas vezes tem acontecido resultados não só conosco, mas com outras equipes, né? De muitas vezes você deixar pontos em casa, né? Porque a equipe normalmente que está jogando em casa tende a ser um pouco mais audaciosa e daqui um pouco atacar com mais desorganização e acabar sofrendo contra-ataques, e ao invés de ter que fazer um gol tem que fazer dois, né, para ganhar a partida. Ou seja, então essas coisas a gente aprendeu durante a competição também, né? Entender que muitas vezes os jogos em casa tem um teor muito grande de preocupação e também saber como ganhar, né? E muitas vezes esse saber como ganhar vai passar por isso. Às vezes não vai ser um jogo tão bonito, né? Às vezes não vai ser um jogo que vai se criar inúmeras oportunidades, mas o objetivo final de todo jogo é a vitória. Então, sabemos que a gente tem que crescer muito, né? Que quanto maior o número de oportunidades, maior a chance de ganhar. Mas nem sempre vai ser assim. Então a gente sai muito grato, muito feliz por ter conseguido, né, dentro de poucas oportunidades, uma delas conseguir ter feito o gol e melhor ainda a vitória. Então eu creio que vale sim. Esse momento é um momento que a gente tem que ganhar, né, e aproveitar, seja as mínimas possíveis oportunidades, converter em gol. Muito aqui, falou na organização, né? O Brasil está numa situação complicada. Como é que vocês conseguiram manter essa organização do time? Tendo a necessidade de somar pontos, principalmente dentro de casa, com o tempo passando, a torcida jogando junto, mas no final do jogo já perdendo um pouco de paciência. O gol saiu aos 38 minutos do segundo tempo. Como fazer para manter a organização, tendo a necessidade de buscar dessa necessidade dos 3 pontos? Cara, é que vai mexendo com todos os setores, né? O Rogério comentou com nós na volta do intervalo a questão do finalzinho do primeiro tempo, onde a gente desorganizou um pouco, e é justamente por essa ansiedade, né? De daqui um pouco o lateral, querer ajudar de uma maneira desorganizada, os volantes, o zagueiro, que é o pessoal que dá a segurança,
né? Mas é essa ansiedade, esse ímpeto de querer tentar fazer algo a mais, né, para buscar logo um gol, buscar o resultado favorável, até porque vai gerando essa ansiedade não só nossa, mas do torcedor, é natural, né? Nós estamos jogando dentro de casa e justamente entra esse grande desafio. É um desafio, não só nosso, para todas as equipes. Você está jogando dentro da sua casa, está numa situação adversa, né, que o campeonato vai se afunilando, né, vai se acabando, e você sabe que esses 3 pontos são importantíssimos, né, para se distanciar, e aí você tenta, né, às vezes de uma maneira até desorganizada. Isso aí, então entra a parte do Rogério, né, ele conversou com nós no intervalo, nós vamos seguir organizado, vamos seguir tentando, vamos controlar a sociedade. E foi o que aconteceu, né? E que bom que, né, conseguimos o gol. Poderíamos agora aqui estar falando do empate, né? Mas que fosse um empate organizado, né? Então acho que isso é importante a gente ter isso aí em mente, né? De não desorganizar jamais, saber que o gol ele sempre, naturalmente, se você vai criando, vai tentando, vai insistindo, né? Seja numa bola parada, seja numa infiltração, ou da maneira que se proporcionar, né, você vai estar com 0-0, né, você vai estar propício à vitória. Então, eu acho que fizemos bem isso aí, foi uma experiência boa, né? Talvez em outras oportunidades vai ter mais oportunidades, vamos criar mais ou não, a gente não sabe, né? Mas o importante foi essa consciência de saber que só ganha, né, tendo o sistema defensivo bem organizado para que a gente possa buscar o gol natural. Como a gente está conversando, né? Trabalhar depois de uma vitória, conversar, seja com a imprensa, com os jogadores, né, é mais tranquilo. E depois de uma vitória, ter mais um jogo em casa, frente ao torcedor, também, né, a tabela nesse momento foi favorável para o Brasil. Né? É verdade. Sabe que o Rogério aqui, imagina, falar dele em relação do relacionamento dele com o clube, a gente não precisa nem comentar, né? E ele comentou com a gente lá, né, antes do jogo do Sampaio, se não me falha a memória, quanto à questão do pessoal que estava chegando, né, para reforçar o elenco e tal. E ele comentou de um jogador que nós precisaríamos novamente, né, contratar, que seria o nosso torcedor, né, que realmente, né, ele fez menção assim, fazendo um comparativo, né, que é um reforço muito grande para nós. Não que a gente já não estivesse, mas é natural, o torcedor ele vem, ele apoia quando os resultados não vêm. Assim como nós, ele sente também, e é natural, né? O ímpeto vai baixando, vai diminuindo. Assim, quando a campanha também é boa, ele vem mais empolgado, ele vem com sentimentos melhores, isso é bem natural, né? Então, acredito que nesse jogo, apesar de toda a dificuldade que tivemos, eu acho que valeu a pena aquele golzinho, valeu a pena, né, o torcedor voltar para casa com esse sentimento de, poxa, eu fui no estádio, né, dentro de casa, ganhamos o jogo, saímos ali da zona do rebaixamento e agora temos um jogo em casa. Então eu já vou aproveitar aqui, quero convocar o nosso torcedor para novamente sábado, né, estar nos apoiando. E realmente ele é um aliado nosso assim, indispensável. Falo como jogador hoje do Brasil de Pelotas e falo como um jogador que jogou contra o Brasil de Pelotas aqui também, né? Isso é histórico e não pode se deixar, né, se tornar normal. Não. Torcida do Brasil de Pelotas, ela é diferente mesmo, ela é diferente sim, né? E depois você passa a conversar com outros amigos, atletas, fala-se a mesma coisa. Então é um aliado nosso que a gente já convoca para sábado estar conosco, né? Nos apoiando, nos incentivando, porque temos uma oportunidade de pegar uma sequência de 2 vitórias. Que quanto tempo que a gente não consegue, né? Então, uma oportunidade, isso vai nos dar gás, nos dar força, vai nos colocar com 34 pontos, se assim a vitória vier. Então, importante nós trabalhar isso aí durante a semana e já convocando o nosso torcedor também. Oi, aqui tu falou da pontuação aí, pode chegar a 34 pontos. O Brasil deu um bom salto na tabela, né? Fazia tempo que o Brasil não saía, por exemplo, da 16ª posição para cima, né? Chegou agora em 15º. Como vocês avaliam essa questão da tabela ser muito achatada, pelo menos nessa parte que o Brasil está até ali, quem sabe o 10º colocado, está bem achatado, então não está tão longe para sair da metade de baixo da tabela. Como que vocês avaliam essa questão? Esse ano acho que está pior do que o ano passado, né? A Série B sempre teve essa característica, esse perfil de muito achatado, mas esse ano realmente assim está, eu acho que está superando aí vários anos anteriores, né? Até porque nós temos aí agora com essa vitória do Sampaio, né, praticamente os 4 ali brigando mesmo com quem está em cima. Então, torna cada vez o campeonato mais equilibrado do que já é, né, a competição. Por isso a importância, o foco, né, a concentração, a dedicação nos treinamentos. Né, nós temos uma semana cheia para treinar.
receber as orientações, tentar, né, reproduzir o máximo possível em campo para que a gente possa alcançar esse objetivo, que hoje é chegar a esses 34 pontos, né, fazer mais uma vez um jogo forte diante do nosso torcedor, lutar por isso, pagar o preço por isso, né, que é o mais importante, para que a gente possa, né, posterior à vitória, estar com esse sentimento aí, né, independente. A gente trabalha muito aqui, o Rogério pede muito isso, nós não olhar para os outros, mas se concentrar no nosso trabalho, e eu acho que é isso aí mesmo, né? Tem números que se fazem, né? Mas a gente tem que pensar, né, jogo após jogo, entender que a gente bateu a casinha dos 30, agora buscar o 34 e assim para frente. Eu acho que tem que ser o objetivo de todos, né, pensamento de todos, para que a gente possa estar fazendo aí, né, uma grande arrancada, aí, entendendo que estamos indo já para o final do campeonato. Em virtude dessa paridade, desse campeonato bastante embolado ali na parte de baixo, o fator casa, ele pode ser o diferencial, né? Claro que tem que buscar ponto fora de casa, né? Mas a minha pergunta é a seguinte: o que aconteceu que o Brasil não vinha fazendo o fator casa valer em jogos em que o Brasil costumava vencer, não venceu, encontrou dificuldade, perdeu pontos em que costumava vencer e que não somaram esses pontos e que colocaram o Brasil nessa situação. E agora, daqui para frente, esse espírito, Bento Freitas, pode ser o diferencial para o Brasil sair dessa situação incômoda? Buscar um grande equilíbrio, né, Rodrigo? É uma questão que realmente não é normal, ficou muito ponto realmente. Vocês acompanham o nosso dia a dia, os jogos, tudo, né? Então não tem nada, o que a gente esconder, a gente sabe que ficou muito ponto aqui para trás em casa, e isso não é normal. Se você for colocar no papel todos os pontos, nós já estaríamos com certeza aí numa situação bem melhor na competição. Mas são coisas que passou, eu acho que cada atleta tem que tirar a sua reflexão, né? Tanto num âmbito individual quanto conjunto. A ansiedade pode ser uma das causas, né? A questão de tu trabalhar o jogo e como trabalhar o jogo, né? Justamente em cima disso. Não é porque você está jogando em casa que as coisas vão acontecer ou precisam acontecer de qualquer maneira, não é assim, né? Isso às vezes atrapalha um pouco, né? A gente já passou situações aqui de trazer o adversário para o nosso campo. Veja bem, dentro de casa o natural é você agredir o adversário e passar mais parte do tempo no campo do adversário em função dessa pressão, né, que a gente recebe às vezes fora, quando joga fora. Mas muitas vezes você acaba trazendo a equipe, tem um pouco mais de espaço e aí sai um gol no contra-ataque jogando em casa. E você ganha uma partida, né? Ou daqui um pouco você sufoca, acaba fazendo um gol. É muito difícil controlar isso aí, né? Se trata de um jogo. O jogo você não consegue medir as causas, a ação e reação, é muito complicado isso aí. Mas algumas coisas você consegue detectar, e a ansiedade é uma delas, né? Às vezes aquela ansiedade demasiada que você não consegue criar, desempenhar, fazer uma coisa, depois a outra, às vezes atrapalha, né? Então, dentro de tudo isso, que é um conjunto, são coisas para a gente crescer, aprender, saber que, né, como você mesmo frisou, tem esses jogos em casa que o compromisso, teoricamente, é maior para ganhar, mas tem jogos fora, já demonstramos que podemos ganhar, como foi o caso do Sampaio. Então, que sirva como lição para que a gente possa estar buscando pontos tanto em casa quanto fora.